Boa tarde, continuamos com os debates das autárquicas. Hoje discutimos o futuro do Conselho de Ceia, um debate com transmissão na Rádio Altitude e também na Rádio Antena Livre de Gouveia. Já estamos no quinto dia de debate, no quinto dia de debates, de conselho a conselho, vamos percorrendo todo o distrito guardense. Na corrida à Câmara de Ceia estão Hilda Bernardo pela CDU, João Tili pelo Chega, Luciano Ribeiro pelo Partido Socialista, atual presidente da autarquia, Manuel Saraiva Borges pelo movimento Cuidar de Ceia pelo Povo, com o apoio do CDS, e ainda Paulo Hortêncio pelo Partido Social Democrata. Falamos de uma autarquia governada há já muitos anos pelo Partido Socialista, o PS, que também foi o vencedor das últimas eleições em 2021, com pouco mais de 43% dos votos, ultrapassou os 43% dos votos. O PSD ficou em segundo com 24,5%. O Juntos pela Nossa Terra ficou em terceiro lugar com cerca de 17% dos votos. O Chega ficou em quarto com 5,5% e a CDU com 3% dos votos. Connosco para este debate temos Luciano Ribeiro, do Partido Socialista, Pedro Paes Nogueira, do segundo da lista do Cuidar de Ceia pelo Povo, que neste caso seria para estar presente o primeiro, o candidato a presidente da Câmara, o Manuel Saraiva Borges. No entanto, por impedimentos profissionais, acabámos por... E também aqui um mau entendimento, acabámos por aceitar a participação do segundo da lista, o Pedro Paes Nogueira. Neste caso, estamos aqui a contar com um atraso do Paulo Hortêncio, do Partido Social Democrata, mas entretanto, assim que chegar, entrará no debate. Todos foram convidados, mas Hilda Bernardo, da CDU, recusou por motivos profissionais. O Manuel Saraiva Borges, como expliquei agora mesmo, já tinha um outro compromisso profissional exatamente a esta hora. E, entretanto, o deputado João Tili, do Chega, tinha solicitado a alteração do dia e da hora do debate, porém, por motivos de calendário, tanto dos debates como da grelha da programação da Rádio Altitude, não é possível fazer alterações, pelo que João Tili fez questão de informar através de SMS que a rádio estaria a fazer um péssimo serviço de informação ao público porque não pode fazer 400 km de Lisboa para a Guarda, para depois regressar fazendo outros 400, num total de 800 km num dia, pedindo ao mesmo tempo que esta mensagem fosse difundida como justificação para a ausência neste debate. Seguindo a ordem de intervenções decidida em sorteio, um sorteio feito mesmo antes de iniciarmos o debate, Luciano Ribeiro, do Partido Socialista, irá começar, irá ser o primeiro a intervir, e começo por perguntar o que é que o leva a recandidatar-se ao município de Ceia, quais é que vão ser as grandes opções e a primeira grande medida a tomar, e começo por lhe perguntar mesmo o porquê. Bom, antes de mais, boa tarde à Sofia, boa tarde aqui à equipa, boa tarde a todos os ouvintes, boa tarde também ao Sr. João Pedro, que aceitei que pudesse participar e, portanto, não há problema nenhum. Debate com quem aparecer nas mesas do debate, tem sido assim durante 4 anos da minha presidência e não há de ser na campanha que não conversarei com quem tiver que conversar em qualquer momento. Bom, eu, ao fim de 4 anos de mandato, disso estamos a falar, portanto, iniciei o mandato em 2021 como Presidente de Câmara. Acho que há condições das pessoas poderem renovar a confiança no Luciano Ribeiro, no Presidente, mas também no Partido Socialista, porque cumprimos em larga medida aquilo que nos havíamos comprometido. Em primeiro lugar, no que diz respeito, foi um compromisso nosso no que diz respeito às taxas e aos impostos municipais, que era a sua redução. Fizemos essa redução gradual ao longo destes anos. Neste momento, o IMI está no nível mais baixo que em Ceia já houve. Reduzimos, ou melhor, devolvemos 50% da comparticipação municipal do IRS. Reduzimos também a derrama para as grandes empresas e é tendencialmente zero para os pequenos negócios, além de que vários objetivos de décadas do Conselho e da cidade foi possível de concretizar, além das obras de centro da cidade que já decorriam do anterior mandato e, portanto, foram concluídas, mas, acima de tudo, o centro novo, a requalificação, a reabilitação do Centro de Saúde de Ceia, a Escola Secundária de Ceia, o quartel da GNR de Ceia, que recebemos ontem mesmo o visto do Tribunal de Contas, para poder avançar, o Centro de Emprego e Formação Profissional de Ceia, entre outras intervenções, neste caso investimento público, sem esquecer o Tribunal de Ceia, tantas vezes falado pelo seu estado de degradação e punha em causa esse órgão de soberania, e portanto há condições, provamos já que somos capazes de fazer acontecer. Por outro lado, também, de futuro, temos preparados vários projetos, várias iniciativas, temos trabalhado no que diz respeito à execução de fundos comunitários no Fecho de Portugal 2020, no PRR e agora também temos projetos para o Portugal 2030 e é algo que não pode parar, não podemos ter aqui tentações
de fazer questionar tudo outra vez para depois não podemos ser capazes de utilizar e de usar estas transformações, seja nas freguesias, seja na requalificação da urbana da cidade e da melhoria de alguns espaços públicos da cidade. Depois, em termos de investimento privado, também temos estado a acompanhar uma série de projetos relacionados com economia, com as energias renováveis, com a hotelaria, também com a transformação de alguns espaços da cidade, depois provavelmente podemos falar mais à frente, e portanto é algo que temos estado acompanhado muito próximo com esses empreendedores e portanto é um elo de ligação que é importante manter. Mas acima de tudo aquilo que sinto é que não se consegue fazer tudo em 4 anos, mas de muito que nos comprometemos, cumprimos. E daí a decisão de me propor ao Partido Socialista para ser candidato e o Partido Socialista ter decidido isso mesmo. Passo a palavra agora a Pedro Paes Nogueira, do Cuidar de Ceia. Porquê esta candidatura? É o segundo da lista, mas olhando para toda a equipa, porquê esta candidatura e o que é que pretendem, quais é que são as grandes opções que pretendem tomar de imediato se forem eleitos? Antes de mais, boa tarde a todo o vasto auditório da Rádio Altitude, que também em simultâneo é acompanhada pela Rádio Antena Livre de Gouveia. Agradecer o convite, o vosso convite, que de alguma forma vem a dignificar este ato eleitoral. Cumprimentar o nosso presidente Luciano Ribeiro e o candidato também Paulo Hortêncio. E gostava então, se me fosse permitido, em breves minutos, tentar aqui enquadrar o que é que nós temos a propor. Eu penso que é algo bastante novo, abrangente, para médio prazo. São propostas que quero ver se consigo aqui esclarecer. Nós assentamos todo o nosso plano estratégico em 3 pilares, essencialmente. A família, primeiro, o trabalho e depois o lazer. E aí também se encontra o turismo, não só aquele que recebemos, mas também aquele que a própria comunidade de Ceia, procura fazer. Para nós, o lazer é assim num todo. Não se pode pôr o trabalho à frente dos valores da família, porque trabalhamos exatamente para garantir a proteção social da família e termos também acesso às coisas. Eu tenho aqui algumas linhas orientadoras do nosso plano estratégico para a região de Ceia, a médio prazo, numa visão holística. Isto é totalmente novo e gostaria então de apresentar. Nós somos contra Ceia estar ligado a uma intercomunidade intermunicipal que vai desde Trancoso até ao Fundão e Beira Baixa, de onde se come uma fatia de um grande bolo. Nós somos completamente contra. O nosso projeto e o nosso plano visa essencialmente sobre o Vale do Rio Mondego, o Vale do Rio Ceia e o Vale do Rio Alva. É essa a nossa comunidade. E defendemos mesmo, a médio prazo, implementar uma região de uma comunidade autónoma da Estrela, trazendo à comunidade concelhos como, por exemplo, Oliveira do Hospital, do Distrito de Coimbra, que tem uma riqueza tremenda do Distrito de Coimbra em agricultura, trazer à comunidade o concelho de Nelas, Distrito de Viseu, porque é riquíssimo em dinâmica e acessibilidades, e aos poucos construímos uma comunidade, convencer as comunidades primeiro, as populações, não é? A inserirem-se em algo para defender aquilo que é nosso. E então assim eu vou passar a ler as linhas orientadoras extremamente rápido. A defesa do património natural paisagístico, que é a maior riqueza de Ceia, o Estado puro. Aquele Estado puro que Ceia tem, essa é a maior riqueza. Uma implementação do Estatuto Especial Demográfico, exatamente a tal comunidade municipal versus a comunidade autónoma. Ter estas duas vertentes, consegui-la, até mesmo em termos constitucionais, defender isso, portanto, mobilizar os povos nesse sentido. É claro, sempre com a defesa da coesão territorial. Na parte de oferta de trabalho, nós verificamos que as fábricas de calçado português seriam uma mais-valia para a região. Existem polos, quer em Paranhos, quer na Vila Chá, capacitados para lá colocar os pavilhões. E existe, de facto, uma mão de obra qualificada deste setor, que é um setor de prestígio internacional, com aumento de volume de negócios. E se tivermos aqui a pôr em causa a questão das acessibilidades, posso dizer que uma empresa ali da região, só num dia mandou 7 contentores de navios de carga. A criação de uma cooperativa do Pastor da Estrela, com plano estratégico de sementeiras, ferramentas a baixo custo, desenvolvimento de choupanas, ou seja, até convidar a parte universitária a contribuir nesse desenvolvimento, porque o pastor precisa disso para a sua própria proteção, e materiais que possam ser reutilizáveis, bardos, cancelas, pavilhões sustentáveis, numa fase seguinte a uma cooperativa do apicultor da Estrela. É claro que aqui o fator do leite e esta comunidade depois dar um valor acrescentado ao leite, com
com o elemento DOP, de denominação de origem protegida. E é claro também depois as fábricas de queijo que são importantes, não é? Poderem trabalhar com o leite que entenderem, mas depois verificar-se, de facto, que o produto é diferenciado. Também os abrigos para os pastores da Serra da Estrela, que é uma coisa que falta quando se faz a transformância, não tem tanto, permita-me só molhar aqui um pouco. De forma sucinta, porque há alguns desses temas também vamos falar mais para a frente. Depois aceito que me interpele e discutirei. A Polícia Municipal Local. Nós entendemos que a Polícia deve fazer ali um trabalho de proximidade. Não gostamos do serviço que a GNR presta ao Conselho, com cercos constantes, sem falta de rondas. Aliás, com falta de rondas, com falta dessa proximidade em termos de segurança pública. Pelo menos é o que o povo sente. Penso que a colocação, pelo menos dentro da cidade, de uma força de polícia local municipal seria benéfico. A implementação do corpo de guarda-rios. Nós temos imensos rios e cursos de rio, não temos um guarda-rio. E é uma das coisas que vendemos, a implementação do guarda-rios. A implementação do nó ferroviário e metro de superfície. E atenção aqui abrange realmente a região. Porque nós pensamos em ter e defender na região um metro de superfície que ligue desde Santa Combadão a Tábua, Oliveira do Hospital, Ceia, Gouveia e Celurico. Que ligue todo este manto de gente sobre este rio e que os una. Há pessoas que trabalham em Tábua, podem muito bem servir-se deste meio para ir trabalhar a Tábua. É claro que precisamos também de um nó de ligação rápido para Nelas, Viseu e Lamego, ligar-nos ao norte. Há muita gente que trabalha nelas. As estradas são muito sinistras em Ceia e naquela região. Portanto, quando estamos a defender o nó ferroviário, existe um projeto onde agregamos aquilo que o Manel Saraiva sempre desenvolveu e apresentou, que é o túnel da Serra da Estrela. Já falei na linha e estou a avançar, é fácil. Nós temos também a ideia para a região. Mas para finalizar, para eu dar também aqui a palavra. É muito rápido. Permita-me só fechar esta parte. Nós defendemos a construção de um teleférico que tem nome, tem a Porta Viriato, com base na Senhora do Espinheiro, que vai direito a São Romão, Valzim, direito a Loriga e ao Vulco. Mas como componente de utilização para o próprio município. A pessoa que vem trabalhar a Ceia, utilizar aquele meio. Portanto, ser um meio de transporte, não ser só para uma utilização turística. Defendemos também a construção do outro teleférico, com base na Senhora do Espinheiro, em direção ao Sabugueiro, o Sabugueiro desviar ligeiramente para o Val do Recém e depois subir à torre. Esse sim, subir e descer à torre. Nestes pontos, sempre com a possibilidade da pessoa ingressar e sair em todos. Nós defendemos um centro de comando operacional no aeródromo municipal. Nós não temos, por exemplo, da Nacional 17 para Norte não temos uma única corporação. Para Sul temos 3. Ora, nós defendemos a colocação de um corpo de bombeiros municipais em Torais e outro na Vide. Porque é a Câmara que tem esse encargo com os EPOS, como se sabe. A utilização do aeródromo para fins até de reativação da base aérea número 13 de São Romão é algo que também defendemos. Nós defendemos uma cota de acesso à Serra da Estrela. Note, há fins de semana em que vemos ali alocados carros e carros parados que estão a alargar metano constante, que depois fica alojado na neve, que depois se derrega e nós bebemos água. Vamos já falar de alguns desses temas que me está aqui a falar. Tenho que passar a palavra ao Paulo Hortêncio. Tendo em conta o pequeno atraso inicial, o sorteio acabou por ser entre os outros 2 candidatos, portanto ficou com ser o último a falar, digamos assim. Começo por lhe perguntar porquê esta candidatura à Câmara de Ceia e quais é que são os principais focos da vossa candidatura, as principais medidas que querem tomar assim que se sentem na cadeira, assim que se forem eleitos. Boa tarde aqui aos colegas de mesa, ao João, ao Luciano e a vocês, agradecendo naturalmente o vosso convite para estarmos aqui presentes e podermos divulgar de alguma forma aquilo que são as nossas medidas, os nossos projetos para o desenvolvimento do Conselho, que no fundo acho que é o objetivo de todos os que lutamos ou que concorremos às eleições autárquicas, não é? Diria que o nosso projeto assenta basicamente num triângulo estratégico que tem, obviamente, como principal vértice as pessoas. É inquestionável que as pessoas são a mola humana de todo o território. Sem pessoas os territórios não se desenvolvem e os territórios são para ser ocupados por pessoas. E, portanto, num dos vértices temos as pessoas, do outro vértice temos naturalmente as empresas, com a sua capacidade de gerar emprego e também com a possibilidade que têm de criarem condições para que essas próprias pessoas apareçam no nosso território. E o outro triângulo, obviamente, terá que ser a autarquia, portanto, a entidade que servirá para apoiar
toda a dinâmica empresarial, toda a dinâmica das condições de vida das populações e, portanto, com uma função simultaneamente de regulador, simultaneamente de catalisador e simultaneamente também para ele próprio poder fazer alguma ação no terreno. E, portanto, diremos que essa é a nossa matriz base de partida para o nosso projeto autárquico e, portanto, a partir daí desenvolver todo um conjunto de dinâmicas que, obviamente, e como seguramente irá ser objeto da nossa conversa, passarão pelo turismo, passarão pelo desenvolvimento económico, pelo ambiente, enfim, pela valorização do património cultural, pelo papel também fundamental da inovação e também daquilo que é basicamente um papel fundamental da Câmara Municipal, portanto do município, que é o da criação das condições para de facto o território se tornar atrativo. Não sei se quer que desenvolva alguma destas situações em particular. Mais para a frente também já vamos entrar dentro de alguns desses temas. Naturalmente. Por isso, falou mesmo agora aqui de pessoas e empresas. No final de 2024 residiam no Concelho de Ceia, composto por 21 freguesias, 21.410 pessoas. É o município com mais habitantes a seguir à Guarda. Apesar de ter registado uma diminuição de 1,4% face a 2021. Quanto ao emprego, empregabilidade em Ceia, há cerca de 3.300 trabalhadores por conta do Outrem. 48% destes trabalhadores concluíram o 9º ano. Os restantes têm o ensino secundário ou acima disso, neste caso o ensino superior. Se olharmos para a quantidade das empresas no Concelho de Ceia, falamos de 2.340 empresas, 2.266 são microempresas, 62 são pequenas empresas, 11 são médias empresas e há uma grande empresa. A indústria têxtil foi um grande empregador ao longo dos anos no Concelho. É um setor que tem vindo a cair ao longo dos anos. E eu pergunto, e neste caso passo a palavra a Luciano Ribeiro, pergunto como é que está a economia do Concelho, como é que está em termos do setor têxtil, de empregabilidade, se é considerado o segundo município também a seguir à capital distrito com maior empregabilidade a nível empresarial. Qual é que é a fotografia que se pode fazer? Bom, a fotografia que se pode fazer em termos económicos, temos que focar que o Concelho viveu, digamos que todo o início deste século, uma transformação e um processo difícil que foi a saída da monofatura, portanto, e da monoindústria, que eram os lanifícios e os textos. Portanto, é um processo que ainda hoje traz, em alguns momentos, dor às populações, porque os mais novos ainda agora estão a chegar à idade da reforma, e acabou por gerar muita imigração, mas, por outro lado, também acabou por gerar novas empresas e novos empresários. Sobre esses dados que transmite, é a questão das estatísticas, que são os dados que vamos tendo oficiais. Quando fala nas empresas, há uma grande empresa, de facto uma grande empresa em termos de faturação, com sede em Ceia, mas operam em Ceia outras grandes empresas. Um dos maiores empregadores do Concelho é a da EDP, né? Depende do grupo EDP, apesar de não ter a sede em Ceia. Outro dos maiores empregadores do Concelho é a Arachus, né? Que não tem a sede, é uma empresa alemã, que não tem a sede em Ceia, ou a Lusolan, que é uma empresa que também tem 300 e tal trabalhadores e que não tem a sede em Ceia. Portanto, isso são todas empresas que faturam mais de 25 milhões de euros, portanto, não se podem enquadrar nas pequenas e médias empresas. São tudo grandes empresas que estão, apesar de não terem a sede em Ceia. No entanto, outro dado relevante tem a ver com as exportações. Estas são as empresas que mais contam para as exportações do Concelho, a que se somam depois outras duas empresas relacionadas com a reciclagem têxtil e também empresas de lanifícios, empresas de laticínios, em que alguns dos maiores produtores de queijo de ovelha estão precisamente em Ceia. Depois há outro dado relevante, que é aquilo que nós nos propusemos e que falava há pouco. Estamos no momento de prestar contas, aquilo que nós nos propusemos há 4 anos era poder entrar neste processo de transformação económica, com a aposta em vários setores e tentar setores novos, não focar no que estava. O turismo é algo que já tem vindo a ser caminhado, os dados mostram precisamente isso, o aumento do número de dormidas ano após ano, retirando a situação do Covid, o número da capacidade de alojamento também tem vindo a ser incrementada, há necessidade de qualificar também mais alguma oferta hoteleira e está nesse momento também a acontecer alguns projetos e começaram algumas iniciativas empresariais nesse âmbito, mas depois podemos ir a outro dado, que é
Em Ceia, nascem mais empresas por ano ou morrem mais empresas por ano? Porque as empresas são como a vida, não é? Têm as suas fases. E se for aos dados dos últimos anos, vai ver que todos os anos há um reforço do número de empresas criadas em Ceia. Portanto, isso é um sinal também de esperança, que há gente em Ceia ou que vem para Ceia com capacidade de inovar e de arriscar no seu próprio negócio. Depois há outras tentativas. Nós vivemos no Conselho que a maior dificuldade, e eu sei que lido isso todos os dias quando convido alguém para ir à Ceia ou para tentar captar algum tipo de investimento externo à Ceia, e porque lido todos os dias com os nossos empresários e nas suas dificuldades, é a acessibilidade rodoviárias, que são a maior pecha que temos no nosso território. Portanto, isto é comum, não é novidade nenhuma, todos concordamos com isto. E, portanto, o que importa é resolver e tornar-nos mais, isso pode nos ajudar mais competitivo. No entanto, não podemos ficar agarrados eternamente a isso, que não há estradas, e criar outros modelos de negócio e procurar outras empresas. E há algumas empresas que a autoestrada delas é fibra óptica, não é? Portanto, então, isso aí, o negócio delas tem mais a ver com esse setor. Uma das maiores exportadoras até de Ceia é uma empresa das áreas da tecnologia, da informática, dos computadores, uma fatura que exporta alguns milhões de euros. Isso são tudo dados públicos, através das consultas das bases de dados das IES. E, portanto, neste estado, queria dizer que estamos nesta fase de transformação, que é novos negócios, novas empresas. Tentamos acompanhar, e ao longo deste ano, processos no que diz respeito às energias renováveis e às agendas mobilizadoras do PRR, no que diz respeito à substituição do gás natural por outros gases renováveis, em particular o hidrogênio e o biometano. Há 2 projetos a decorrer em Ceia, um relacionado com um grupo empresarial, com uma empresa relacionada ao grupo Sonei, que é a Capwatt, e outro uma empresa regional, e também que tem um investimento numa fábrica de produção de eletrolisadores também relacionadas com o hidrogênio. Portanto, tudo isto é um esforço de transformar a economia, de criar novas oportunidades, e não ficarmos apenas dependentes daquilo que temos muito orgulho, que é a produção agroalimentar. Temos muito orgulho na marca que Ceia construiu ao longo dos anos, ou não ficamos apenas dependentes do turismo, apesar do seu crescimento e da melhoria não só das vendas, do valor de venda por noite, mas também das estadias que vão se registando no Conselho. E, portanto, aquilo que posso dizer é que Ceia tem potencial e nós estamos empenhados. Temos projetos concretos que trabalhamos com os privados, porque são eles que constroem a economia, não é a Câmara Municipal, e há muitas outras iniciativas, que eu não vou estar aqui a descrevê-las, desde de coworks a outras iniciativas, que têm ajudado ou que procuram colocar a Ceia nesse mapa de atratividade de talento. A seguir também já vamos falar do turismo e de alguns temas que o Luciano Ribeiro acabou de trazer para cima da mesa, mas passo a palavra ao Pedro Paes Nogueira, e ainda sobre a questão do emprego. Como é que olha para qual é que é a fotografia que faz do Conselho de Ceia? Seguindo um pouco o raciocínio da última intervenção, é assim, nós temos previsto a implementação de uma escola agrária na Escola Evaristo Nogueira, exatamente com protocolos estabelecidos com a Escola Superior Agrária de Coimbra. Coimbra é gigante em agricultura, só quem não conhece. É claro que nós podemos dar valor ao queijo, mas se não cuidarmos da ovelha e do pastor, pouco adianta estar a dar valor ao queijo. São os que nos trazem essas mais-valias. E nós, por exemplo, termos um corpo de clínica veterinária comunitária, porque acho que é importante. O Conselho é tão grande, temos uma única veterinária para todo o Conselho, que até é uma pessoa estimável, que nós admiramos, mas achamos pouco. Para um Conselho que quer mais, achamos pouco. Daí defendemos um corpo clínico de veterinária comunitária. Deixem-me aqui trazer um assunto que eu acho muito interessante quando se fala de Ceia e da população. Eu tenho aqui, quase todos conhecem, a monografia da cidade do Conselho de Ceia, de uma pessoa muito estimada que era reitor à época, porque o episcopado de Ceia tinha um reitor exatamente porque vinha da Ponte Mocela até Celurico, e ele aqui tem na folha 429, diz-nos que em 1960 a população de Ceia é 31.605 pessoas. E em 1970, 10 anos depois, ainda é 31.356. Ceia perdeu 1/3 da sua população. Mas mais grave que isso é que está a ser substituída. Damos conta disso, quem lida. Gente que está a substituir. Eu queria dizer isso a esse propósito. Há uma obra muito conhecida que se chama, a enciclopédia chama-se Geográfia, e no livro 3 fala exatamente sobre o levantamento da Península Ibérica. E Estrabão diz-nos que a zona mais povoada da Ibéria à época é o chão dos Lusitanos, que vai desde Penhafiel até Zamora e desde Santarém até Arroio del Rei. Salamanca era nossa, assim como Zamora.
A banda da minha terra ainda hoje vai no 10 de junho a Salamanca. O que é que eu quero dizer? Ele diz na obra que a zona mais povoada de toda a Ibéria é os Montes Hermínios. Ceia não tem uma grande população de hoje nem de ontem. Teve-lo desde sempre, desde a antiguidade. E só tem porque tem a deixar de fugir. Não se tem cultivado. É por isso que o nosso plano, quando pega... Por exemplo, temos aqui um dado que era a fundação da alma Sucintamente, o do que é que querem Instituto. fazer para agarrar estas Exatamente, pessoas? pegar naquilo que é um património antigo nosso, buscar esse berço que é nosso, não é? A fundação do Instituto da Alma Lusitana, pegando por algum lado em que vá buscando aquilo que é a essência, não é? Uma universidade, termos uma universidade ali, por acaso tem um nome interessante que é Luz e Dias. A defesa, por exemplo, da compostagem bio, das hortas comunitárias, a defesa de uma comunidade verde, do município Zero Waste, é uma coisa que defendemos. Tudo isto penso que vai gerar mais valias. É claro que o setor de emprego que ali vemos é essencialmente em áreas de agricultura, porque há ali um manto sobre os rios que é bastante interessante para cultivar, e áreas de agricultura específicas. A videira já é, mas a oliveira em específico, que agora ganhou também mais valia, o queijo e o calçado. Eu refiro muito ao calçado porque existe de facto ali uma mão de obra especializada, está provado que há gente capaz, que há gente disponível, e como eu digo, o calçado português é algo de prestígio, está a ganhar cada vez mais volume de negócio. Eu acho que é possível trazer o norte até nós. Eu sempre cito que a nossa ligação é para esse lado, com Viseu, com Coimbra e com o norte. Aliás, relaciono-me muito bem com toda essa gente. Há, por exemplo, há ali localidades como a Póvoa e a Póvoa Nova que não têm uma ligação de asfalto. Duas localidades não têm. Portanto, há pequenas coisas de intervenção. Eu não duvido da capacidade das pessoas, nem do que se pretendem a fazer. Certamente defendem e têm projetos. Agora, quando tocamos na energia, isso aí há uma barreira total. Eu não defendo nem por nada o hidrogênio verde. É claro, é poluente. Eu defendo o hidrogênio se for composto de células de energia que sejam injetadas diretamente no motor elétrico. Isso faz sentido. Isso sim é inovador. Agora, mais um produto de combustão, ou defender o lítio, não está provado sequer que isto é reciclável. Não está provado. Estamos a construir, a compactar uma coisa que depois não conseguimos reciclar. Não faz sentido. Não faz absolutamente sentido. Isto é, aliás, o projeto lítio que se fala para a região é, ao fim e ao cabo, um dividendo de minérios, de extração de minérios. É um assunto que eu domino porque eu trabalhei em granitos, fui encarregado na indústria da transformação de granitos e conheço os processos. O ambiente fechado é a transformação de granitos e o que é uma mina a céu aberto. Aquilo é essencialmente a extração de minérios que se tiram dividendos. Mas depois é uma grande cratera que vai acumular água e que depois vai servir, é claro, para campos e resorts turísticos e campos de golfe. E perdemos tudo aquilo que é o traço original de Ceia e de Povo Senense. Para equilibrar aqui um pouco o tempo, e não sei se já teria acabado, passo a palavra a Paulo Hortêncio. O que é que o Partido Social, como é que o Partido Social Democrata olha para a economia do Conselho e o que é que pretendem fazer para impulsionar, seja para atrair mais empresas, seja para atrair mais trabalhadores? O que é que pretendem fazer e qual é a fotografia que fazem? Bom, a fotografia que fazemos não é de facto muito agradável. Aliás, penso que é comum a todos nós perceber situações como um decréscimo da população e todo um conjunto de indicadores que de alguma forma referiu anteriormente e que todos nós conhecemos. Eles fazem parte das estatísticas oficiais do Fordata, do INE e, portanto, são o que são. Eu diria que tão importante como as estatísticas é aquilo que nós vemos no dia-a-dia e, de facto, é verdade. Hoje tive pessoas, minhas amigas, que vieram fazer aí um exercício a ceia, uma empresa de ceia, e perguntaram-me onde é que haviam de ir almoçar. Me indiquei-lhes 3 ou 4 sítios, e entre sítios que estavam fechados, de férias e outras coisas do género, lá conseguiram almoçar. Isso quer dizer, basicamente, que de facto, não havendo pessoas, a oferta começa a cair e, naturalmente, não havendo procura, tudo o resto vai por arrasto. E, portanto, o que queríamos dizer basicamente é que o retrato não é famoso. Acho que ninguém aqui de cima desta mesa pode de facto considerar que há algum sinal neste momento. Pediu uma fotografia, não pediu o filme. E, portanto, a fotografia é uma fotografia difícil de tirar, na medida em que o João referenciou, o Luciano acabou também por referir. Portanto, era um concelho com 30 e tal mil habitantes, neste momento temos cerca de 21 mil, portanto há uma quebra significativa de pessoas que naturalmente depois repercutem naquilo que é
a oferta de produtos por parte dos produtores, do comércio, de tudo isso que vai claudicando um atrás do outro, porque naturalmente voltamos sempre àquela regra do mercado, que é do equilíbrio entre a oferta e a procura, não é? E portanto a fotografia é complicada do ponto de vista económico, é complicada do ponto de vista daquilo que é a situação atual do Conselho. Mas diríamos também, e aí concordamos, acho que todos, que há esperança. Portanto, ou seja, e a esperança está aqui de cima desta mesa, há 3 valências, há 3 vertentes, há 3 modelos para atingir, de facto, essa reversão. Eu diria que, e peço desculpa, não é qualquer tipo provocador, mas nós vimos de novo nesse aspecto e, portanto, temos ideias claras sobre a situação. Há um partido, concretamente o Luciano, que está há 12 anos na Câmara Municipal e que, portanto, tem todo um trajeto associado que não conseguiu reverter esta situação. Lamento, mas não há outra forma de o dizer. Portanto, o Partido Socialista está naturalmente há cerca de 30 anos na governação. E nessa sequência o que fomos assistindo foi a essa, digamos, degradação económico-financeira do Conselho. Nós temos, portanto, para isso um conjunto de medidas que acho que, de alguma forma, poderão reverter esse estado de regressão. Temos, por exemplo, ideias em relação à forma como captar atratividade para o nosso território. Naturalmente, e foi já referenciado aqui, que a questão das acessibilidades é fundamental. Contrariamente àquilo que durante muito tempo foi sendo passado, as estradas, os bons acessos, não são motivo para as pessoas saírem do nosso concelho. Se fosse assim, nós, como não temos acessos, elas estariam lá todas. E o que é facto é que saíram ao longo destes anos. E, de facto, o problema é crítico a partir do momento em que se traçar uma circunferência com um raio de 30 km em torno do concelho de Ceia, não existe nenhum acesso condigno para o nosso concelho. Tem 31 km para o IC6 em Tábua, tem 33 km para a A25 em Mangualde, tem 45 km para a A25 em Viseu, tem 31 km para o IC12 em Nelas Canas de Senhorim, e portanto depois tem mais 51 para a A23 na Covilhã. E portanto esse é de facto um fator fundamental, as acessibilidades, e por isso lutaremos até à exaustão para que elas de facto se concretizem. Sabemos de antemão que este processo é um processo que desencravará o Conselho, não o tornará mais erosivo, desencravará o Conselho, mas atenção, desencravará também mais um conjunto de concelhos à volta. A própria Oliveira do Hospital e mesmo Gouveia, com este IC6, com este troço do IC6 entre Ceia e Tábua, serão de facto beneficiados na medida em que toda essa acessibilidade trará outro tipo de coesão territorial. E, portanto, esse é um dos fatores em que nós iremos apostar seguramente. Outro dos fatores terá a ver, naturalmente, com a questão das empresas e do empreendedorismo. É preciso perceber que as empresas e o empreendedorismo, isso foi dito aqui com alguma lógica há poucos minutos atrás, passámos de um determinado setor, que foi o setor têxtil, para outros setores, infelizmente com alguns solavancos. Obviamente que houve concelhos à nossa volta que o fizeram de uma forma muito mais rápida, muito mais eficaz. Porquê? Porque também é preciso perceber que a atratividade territorial baseia-se num conjunto de circunstâncias. Está estudado, há de facto estudos científicos sobre essa matéria que nos dizem basicamente que os territórios são tão mais atrativos quanto mais tiverem um conjunto de circunstâncias associadas. Bom, em primeiro lugar, linhas de água. Se verificarmos os grandes territórios bem desenvolvidos, têm normalmente linhas de águas associadas, praias, rios, é ver por todo o mundo e até mesmo pelo país. Se não tiverem linhas de água, têm que ter, sobretudo, indústrias relacionadas, por exemplo, com a saúde, laboratórios, questões relacionadas com fabricações de medicamentos, enfim, hospitais, são a chamada indústria da saúde. E depois também aquilo que é os centros de saber.
E, portanto, se nós olharmos à nossa volta, temos um exemplo muito concreto de um desenvolvimento feito na base dos centros de saber. Não só próximo de nós, em praticamente concelho contíguo, como também um bocadinho mais longe, uma cidade de Coimbra, que é o centro de saber por excelência na região centro. E, portanto, em torno desses pontos que nós iremos focar a nossa atuação. E falo-emos, obviamente, com uma diplomacia, digamos, de negócio. Portanto, iremos, obviamente, caminhar para aquilo que são os centros de decisão. Nós não poderemos ficar em ceia à espera que as coisas aconteçam. Nós temos que caminhar para aquilo que são os centros de decisões. E o centro de decisão está, neste momento, e cada vez mais centralizado na capital do país, que é Lisboa. E então aí teremos que, junto de um conjunto de parceiros estratégicos, desde logo situações que nos possam permitir chegar à fala com interesses, neste caso, de negócios, e a partir daí tentar verificar de que forma poderemos fazer essa atratividade para o território. Dizendo naturalmente que, enfim, pensamos seriamente e com alguma convicção fazer um conjunto de inversões, designadamente no que diz respeito ao nível dos centros de saber, porque Ceia tem, de facto, um belíssimo centro de saber naquilo que é a área até ao 12º ano, e isso é provado recentemente com o número de entradas no ensino superior, que foi bastante. Portanto, o que é de relevar, o que quer dizer que, de facto, temos um corpo docente a nível dos professores desse ensino até ao 12º ano com muita qualidade. Mas depois começamos a ter algumas fragilidades naquilo que é o ensino profissional e o ensino superior. E mesmo também a nível do próprio ensino profissionalizante, a nível do Instituto de Emprego e Formação Profissional. E o nosso interesse é sentar as pessoas à mesa, sentar mais uma vez um conjunto de entidades à mesa, sentar os empresários por um lado, sentar os centros de saber, os responsáveis pelos centros de saber pelo outro, e a própria autarquia não se irá escusar neste processo, catapultando, obviamente, para cima da mesa um conjunto de necessidades que as outras duas partes entendam que sejam fundamentais para desenvolver esses centros de saber. E, portanto, a partir daí queremos adequar, naturalmente, essa capacidade, portanto, de conhecimento àquilo que é a realidade local e àquilo que são as necessidades que hoje o mundo moderno assim o exige, e queremos também, de alguma forma, fazer programas para poder atrair talentos que irão desde os médicos até aos arquitetos, engenheiros e por aí fora, porque de facto territórios com talento são territórios que obviamente têm mais fatores de sucesso. Bem. Um dos temas que o Paulo Hortêncio falou como prioridade para o Partido Social Democrata é exatamente as acessibilidades, que também aqui o Pedro Paes Nogueira já tinha falado um pouco sobre esta questão. E eu pergunto-lhe, Luciano Ribeiro, também... Eu tinha começado por falar nessa Exatamente, também enquanto Presidente da Câmara, sei que, enfim, nestes últimos tempos também já tem reivindicado a construção de melhores acessibilidades e afins. Como é que estão as situações das ICs? Em que ponto é que estas situações estão? Para quando é que Ceia poderá ter novas acessibilidades? O que o Partido Socialista pode dizer quanto a este Por tema? mim tinha-as ontem. Por mim tinha-as há 10 anos atrás. Por mim até as tinha na década passada, não é? Mas pronto, mas sobre isso não podemos resolver. Permita-me, para também poder chegar a essa questão, algumas coisas que aqui foram ditas e poder esclarecer algumas questões, que até contribuindo para as propostas que eventualmente as outras candidaturas queiram fazer e não fiquem assim perdidas. Dizer que de facto o município tem um veterinário municipal dentro daquilo que é o seu quadro pessoal, mas o apoio que é feito à pecuária, em particular à ovinicultura e à capricultura, é o município que financia, por exemplo, a vacinação do efetivo animal de pequenos ruminantes através da ANCOS, que é a associação que representa os produtores de ovinos e caprinos ali na região. E, portanto, há esse trabalho. A equipa não é só veterinária municipal, que tem suas competências próprias, e as competências do que diz respeito à produção pecuária, o município financia com quem também tem essa competência. Depois também dizer que a questão da população, há pouco o Sr. João Pedro referia-se a 1960, que havia 31 mil habitantes, 1970 que havia 31 mil habitantes, portanto, perdemos 10 mil habitantes, ninguém está feliz por isso. A verdade é, vamos procurar aqui no território do interior, vamos procurar, infelizmente, nos nossos concelhos, nos nossos distritos, se ganhamos habitantes. Não é? Há agora um facto diferente, mais recente, tem a ver com as migrações, não é? Portanto, se queremos manter a população, basta ir ver os dados estatísticos. O nosso saldo natural
nosso solo natural da região, e em Ceia também, solo natural, diferente entre os que morrem e nascem, é manifestamente negativo. Não vamos agora estar a discutir tudo o que está para trás. O saldo migratório é manifestamente positivo. Ainda assim, nos últimos, pelos dados, pelas estimativas, temos que distinguir o que é o censo de 2021, que são os dados concretos, aquilo que são as estimativas que, entretanto, foram conhecidas. Faz com que não seja suficiente para dobrar esse saldo negativo, saldo natural negativo. Ainda assim, podemos procurar. Portanto, a questão é, vamos ter que saber receber novos senenses. Poderão ser um pouco diferentes de nós, poderão ter outras intenções, teremos que atrair esse talento, venha dos grandes centros urbanos, venha de outros países, mas também criando essas oportunidades, até porque muitas atividades que aqui estamos a falar que são relevantes para a Ceia, são já hoje asseguradas por mão de obra que não é de Ceia. Não é? E, portanto, teve que vir para a Ceia para poder assegurar as atividades, seja a elaboração na parte têxtil, seja até mesmo nas cajarias. E por isso conheço bem a nossa economia, conheço bem os nossos empresários, conheço bem os projetos que estão a decorrer. Eu não venho por aqui dizer que vou falar com alguém para saber o que é que vou fazer. Nós sabemos com quem já estamos a falar. Seja no ensino superior, não vamos sentar as pessoas porque já assentámos. Temos conversado com elas, temos feito propostas concretas, o município fez propostas concretas e disponibilizou-se. Vocês têm a competência de andar, se quiserem andar, estamos aqui ao vosso lado. Se estas propostas, se têm propostas melhores, apresentem-nas, que o município estará aqui para caminhar ao vosso lado. Por isso a questão até costumo colocar ao ensino superior em Ceia, seja com o parceiro territorial, que é o IPG, seja com outros parceiros que se possam encontrar, que não é fácil, dadas as circunstâncias, porque muitas das questões também se vão aplicar a outros parceiros. Mas não desistimos disso e há um caminho para trilhar, sabemos o que é preciso fazer, sabemos onde é preciso bater e com quem conversar, não vamos discutir depois aquilo que, entretanto, já discutimos. Depois dizer, o Paulo de Hortência acusava-me do PS há 30 anos e o Luciano Ribeiro é da tragédia desta toda, não é? Eu não disse isso. Pronto, mas dos últimos 12 anos, eu estou como Presidente há 4 anos. O caminho que fiz, eu não tenho vergonha nenhuma daquilo que herdámos, é o que é, a história, é o caminho que foi feito. O caminho que nos propusemos há 4 anos está a ser trilhado e não se resolve nesses 4 anos. Temos muito orgulho no trabalho que fazemos. E nós vamos bater a muitas portas à procura de investimento privado. Por isso, aqueles investimentos que eu falei aqui há pouco não vêm parar por obra e graça do Senhor, e até se calhar convidava as outras candidaturas todas, se quiserem abordar esses empresários ou esses empreendedores ou essas empresas e perguntar-lhes diretamente qual é que é o contributo do município ou o empenho do Presidente da Câmara com eles para que se possam concretizar, podem eles responder. Respondam por eles. Não respondam para não ser eu a ser juiz em causa própria. E, portanto, quando diz também não há nada de novo, temos muito de novo porque nós somos capazes de nos renovar. E o PS tem feito isso com cada um dos seus candidatos. Eu sou diferente dos que antecessores a mim e, portanto, o programa, os tempos também são diferentes. Ninguém governa no tempo que decide, é o tempo que é. E, portanto, estamos preparados para executar neste tempo, com as dificuldades que houve e com as dificuldades que haverá, e sabemos aquilo concreto que é preciso fazer. Nós somos novo, o PSD juntou-se com o movimento JPNT, que antigamente foi o PSD também, e, portanto, o que é que há de novo? Mudaram o candidato. Saiu um candidato, cabeça de lista, e entrou o Dr. Paulo Hortência, que aceitou o desafio de liderar a lista do PSD, em que recuperaram alguns outros antigos apoiantes do PSD, ainda que tiveram em tempos um movimento independente. E por isso também convém dizer que tive a oportunidade de poder ouvir o Dr. Paulo Hortêncio, de ouvir as candidaturas do PSD, e em particular desta do PSD e do JPNT, e parece que quem faz uma razia mesmo ao passado são eles. Porque aquilo que nós cumprimos este ano era aquilo que eles diziam que era pouco. Diziam sempre que tínhamos trabalhadores a mais, nunca aprovavam, não é preciso contratar mais. A primeira medida é que, afinal, chegam à conclusão que é preciso contratar trabalhadores para o município trabalhar. E que, afinal, a solução milagrosa para todos os problemas do Conselho era os impostos zero. Não se conhece nenhuma medida fiscal de melhoria das que foram feitas até agora, de alteração, do que é que seja, da candidatura do PSD. Portanto, isto também mostra que, de novo, se varreu. Nós temos uma consistência. Temos uma consistência das nossas medidas
Eu sei que ao fim de 4 anos estou a ser julgado por aquilo que conseguimos, e conseguimos. Ninguém quer viver para um concelho que não tenha saúde. Conseguimos melhorar o centro de saúde, conseguimos atrair médicos, conseguimos recuperar valências para o hospital. Ninguém quer viver para um concelho que não tenha boas escolas. Temos bons professores, estamos a trabalhar com a requalificação da Escola Secundária de Ceia, da Guilherme Correia de Carvalho e de obras também nos centros escolares para termos boas escolas e, portanto, estamos a trabalhar naquilo que é a base para tudo aquilo que queiram promover. Quanto às acessibilidades ao IC6, Exatamente. nós não nos vamos bater. sucinta. Não nos vamos bater apenas pelo IC6 até Folhadosa. Neste momento está no projeto de execução, falta estudo de impacto ambiental e uma série de burocracias. Nós queremos nos focar com o Estado Central, com o Governo, seja ele qual for, sempre nos batemos por isso, que é, primeiro, que seja feito o IC6 até Folhadosa, vamos desencravar isto, e depois possa dar continuidade ao IC6 e que possamos lançar os projetos do IC37, que para nós são fundamentais, porque nos ligam à ferrovia, em Nelas, e nos ligam aos portos principais da exportação, em particular o Porto de Leixões e a A25, e portanto para nós é fundamental, seja o IC37 no modelo previsto em 2009, seja outro modelo que nos permita tornar mais ágil a circulação com estes polos mais a norte, podermos fazer isso, e é esse o nosso foco, e é esse o ponto da situação. Parece haver aqui um consenso entre os três. Esta questão das acessibilidades seria lógico, digamos assim, que estivessem em consenso. Não sei se o Pedro Paes Nogueira quer acrescentar alguma coisa sobre esta questão das acessibilidades, assim de forma sucinta, para que ainda possamos lançar mais um tema para cima da mesa. Quando surge autárticas, temos sempre esse assunto a vir à baila, e a verdade é que está conforme está. Desconheço o processo e, muito sinceramente, mais 6 km ajudam, mas não resolvem. Eu não direi 6 km, mas serão aqui a 10 km, 19 km. Não resolvem. Deixamos de ter as outras ligações. Estamos a defender 19 km de autoestrada. Não temos as outras ligações. Itinerário complementar, não vale a pena enganar as pessoas. Itinerário complementar. Sim. Itinerário não é uma complementar. autoestrada que pedimos. Sim, não é nenhuma SCUT, é um itinerário complementar. Ainda por cima, nem sequer é uma SCUT. Eu queria só chamar aqui uma pequena abordagem. Eu, quando falei em corpo de clínica veterinária comunitária, eu referi-me exatamente a um corpo de clínica comunitária veterinária em Ceia. Eu conheço bem a ANCOSE, que tem sede em Oliveira do Hospital e Distrito de Coimbra. E bem, e tem um pavilhão em Nelas, não tem nenhuma representação em Ceia. Cuida e muito bem de caprinos e ovinos. Mas o território tem mais do que caprinos e ovinos em termos de animais. Portanto, quando defendo um corpo de clínica veterinária comunitária, é disso que estou a falar. E quando falou disto foi para reforçar a sua ideia. Conheço perfeitamente a atual veterinária, aliás, o anterior veterinário. São pessoas muito dedicadas e conceituadas, estimadas. Aliás, tem exatamente onde atende, é por baixo de onde eu estou, de onde tenho a minha loja. Portanto, quanto a isso, eu gostava de tocar num assunto que não foi abordado, acho que por nenhuma candidatura, que é a organização da designação dos membros para as mesas de votos, tem estado a correr muito bem. Portanto, também é preciso dizer isso, que todo o processo está a correr bem. Eu tenho estado em algumas reuniões. Posso dizer que a nossa candidatura Cuidar de Ceia pelo Povo, com o apoio dos democratas cristãos CDS-PP, colocou 46 elementos nas mesas, entre não leva mal, mas quanto às, falando das estradas e às... é como eu digo, não tenho que passar a palavra. Nada mais a dizer que não isso. É muito pouco andarmos já 20 e poucos anos a defender 19 km. Quando tivermos 19 km, damos conta que não é o suficiente. Quanto a isso... Passando então a tema, até porque já estamos aqui a chegar aos últimos minutos do debate, estamos a ficar com o tempo bastante contado, mas é também importante falar, enfim, da Escola de Turismo e Hotelaria. O Paulo Hortêncio há pouco já falou um pouco também da educação e tocou um pouco nesse assunto. Estamos a falar de uma escola que registrou um número de entradas muito baixo neste último concurso de acesso ao ensino superior. Como é que podemos, começo por Paulo Hortêncio desta vez, como é que olhamos para estes números? Podemos recear até o fecho daquele polo, neste caso, que pertence ao IPG? Olha, eu antes, se me permitia, porque pronto, o diálogo é isto, são colocação de argumentos e contra-argumentos. Por isso é que é um debate. Por isso é que é um debate, porque senão seria um monólogo, seria outra coisa do género, mas folgo em que pelo menos este debate tenha a ter esta cordialidade que deve ser sempre colocada de cima da mesa e deve ser sempre de realçar, mas permitam-me que aqui fale de 2 ou 3 coisas, porque pronto, como se costuma dizer no português corrente, quem não é filho, como é que é? Quem não se sente que não é filho de boa gente. Só para questionar aqui, ou para colocar aqui, se calhar para precisar aqui um conjunto de coisas. É que o Luciano tem esta particularidade, coloca a questão e faz a própria resposta, e muitas das vezes é contraditória, obviamente, porque me diz que só está há 4 anos na Câmara,
mas depois diz que não tem vergonha dos últimos 12 que passou no Executivo, e depois acusa-nos da razia com o passado. Não há aqui razia nenhuma com o passado. Eu sou o líder de uma candidatura... Desculpe interromper, não acuso, constatei. Ok, melhor ainda então, constatou. Então, o acuso não é uma constatação, é uma questão de semântica. vontade, É uma seja questão à de vontade. semântica. Não, é uma questão de semântica. Não é Mas- crime nenhum. Não é, por amor de Deus. E a acusação também não é, Sim, para si, sim, não representa nenhum crime. O que eu queria dizer, está aí a contar o tempo outra vez em mim, mas pronto, não tem problema absolutamente nenhum. De qualquer das formas, eu diria até porque levo menos tempo que os outros companheiros, portanto não há problema nenhum sobre isso. Mas para dizer exatamente o seguinte, é que de facto eu sou líder de uma equipa, respondi a um convite do Partido Social Democrata para encabeçar esta lista, com o apoio do movimento independente Juntos pela Nossa Terra, e foi com muita honra que o fiz. E, portanto, com isso trouxe o meu aporte profissional, trouxe a minha capacidade de conhecimentos nesta área autárquica, que se revela com 36 anos de experiência, e, portanto, associado a isso, foi uma questão de conversarmos dentro da equipa para acertarmos todos estes procedimentos. E dizer que, de facto, nós também analisamos o trabalho e quando olhamos para o programa que foi apresentado, em termos de resumo, pela Nova Energia, que era assim que se chamava o projeto, à data, diríamos que ele era constituído por 10 medidas, basicamente: mais e melhor emprego. Não sabemos onde é que está a incubadora que teve direito a fotografias por parte do Sr. Secretário de Estado e que era, de facto, a panaceia para resolver o problema das startups no nosso Conselho. Apoiar o comércio e os serviços locais, um programa no valor de 1 milhão de euros para relançar a atividade económica. Não sei onde é que ele foi efetuado, porque nas contas da Câmara dos últimos 4 anos não apareceu qualquer valor de 1 milhão de euros nesse relançamento. E, aliás, vemos com muita dificuldade esse relançamento, porque se estamos a assistir à falência sucessiva de projetos no nosso Conselho, não sei como é que a gente o conseguiu relançar. Mas, continuando, o terceiro, incentivar a investigação e a inovação. Gostava de saber onde é que estão os protocolos celebrados e quais os talentos que foram trazidos nos últimos 4 anos, portanto, qual foi o conhecimento que foi atraído nos últimos 4 anos. Melhorar os cuidados de saúde, fala-se muito no centro de saúde, e dou os parabéns ao Luciano e à sua equipa por, de facto, terem conseguido, de facto, concluir as obras no centro de saúde, mas, entretanto, verifico a quantidade de reclamações que existem por todo o Conselho, designadamente em relação ao funcionamento deste novo modelo de funcionamento da saúde, e que, de facto, me leva a crer que não há, de facto, uma melhoria significativa na saúde, há, de facto, uma infraestrutura que permitirá um melhor atendimento na saúde. Mas vamos para o ponto 5, preservação dos recursos naturais. Melhor exemplo da preservação dos recursos naturais, o Rio Cobral e o Rio Alva, de facto extraordinários naquilo que é, de vez em quando, os acidentes que acontecem, portanto, resultado de que, de facto, a preservação dos recursos naturais deixa muito a desejar. Dinamizar o associativismo. Não consigo vislumbrar nenhum programa de apoio. Verifico, de certa Tem forma... que resumir, que já estamos mesmo na Certo. reta final. Aumentar os níveis de segurança, certo. O quartel da GNR irá avançar, foi o único nível de segurança. Novas políticas da habitação. Não houve qualquer evolução no edificado municipal. Administração mais próxima e humanizada. Não me parece, em última análise, que de facto isso possa ter acontecido. Até porque, em última análise, nós temos uma proposta, e já que o colega Luciano não conhece o nosso programa, convido-o a visitar as nossas redes sociais, já está todo publicadinho, mas dizer-lhe que, em relação, por exemplo, à transparência, nós iremos fazer com que todas as adjudicações do município de Ceia, a partir dos 5 mil euros, sejam feitos na plataforma de compras públicas. Depois, Isso é obrigatório. Não é. Até aos 5 mil euros, como sabe, tem os e-mails, que é também uma plataforma Até 5 digital. Está a dizer acima de 5 mil euros. Não. E acima de 5 mil vocês também estão a fazer. Até Na aos 20 mil. plataforma. Não, estão a fazer em ajuste. Não diga isso. Estão a fazer. ajustes diretos na plataforma. Não. Estão a fazer até aos 20 mil euros de ajuste direto. O que por ela é e-mail. claro, é 5 mil euros de serviços. Mas não vamos prestações discutir de serviços, 10 mil isso, que o euros tempo está a empreitadas. contar comigo. O tempo está a Por amor contar de O para tempo mim. está a contar E para os por dois, mas não tenho que lhe cumprir pedir a que lei. termine. E por último, um conselho solidário onde todos contam.
eu gostaria de saber quais foram as políticas sociais implementadas. E, portanto, neste caso concreto, isto foi só uma resposta porque quem não conhece o nosso programa é porque não quer. Vai verificá-lo. Agora, eu conheço perfeitamente o programa projetado pelo Partido Socialista nos últimos 4 anos e este foi o retrato que eu dei da concretização dessas medidas que agora se pedem mais 4 anos para tornar a implementar. Pronto. Luciano Ribeiro, dou-lhe 1 minuto para responder, só para equilibrarmos Para os tempos, e a seguir dou mais 1 minutinho aqui ao Pedro Paes para equilibrar os tempos e seguimos logo para o minuto final. Ok. A prova que não conversam é que muitas destas perguntas são respondidas no relatório de sustentabilidade de 2024, os atendimentos sociais, os apoios sociais que aumentaram, dizer-lhe que temos 30 apartamentos prontos contratados e que esperam apenas a autorização do IRU para termos habitação pública no Conselho de Ceia, dizer que a GNR é mais segurança porque não é só um edifício, é também permitir criar condições para que possa passar a subdestacamento ou destacamento, dizer-lhe que este novo modelo de saúde foi o que permitiu atrair médicos, senão não havia médicos nem nos polos nem no centro, dizer-lhe também que com empresas procurámos parceiros internacionais e são os parceiros da Empower Startup que, com o Politécnico da Guarda, tem estabelecido programas de parceria e de investigação. Dizer que no comércio fizemos um forte investimento, por exemplo, logo no primeiro Natal, e mantivemos ao longo dos anos, de iniciativas, de eventos que dinamizam o comércio, a cidade e o turismo. Basta ir às contas e ver que vai para lá bem de €1 milhão entre cultura e eventos. E dizer-lhe que a incubadora, dizer-lhe que é o apoio ao comércio e à dinamização económica, não é sozinha. E dizer-lhe que a incubadora, que estava prevista poder e que houve de facto fotografia que o Secretário de Estado que entregou ao município, foi-nos retirada temporariamente por o governo já do PSD para que deu-nos a opção, não há dinheiro para rendas, portanto, ou o Sr. Presidente esquece por uns anos a sua incubadora no CAS, no antigo CAS, e há obra no IFP ou não há obra no IFP, e, portanto, o senhor faz aquele lado. Portanto, tivemos que optar e, neste momento, estamos a trabalhar com outra incubadora, que é o Compondo Estrela, na Avi Jovem, para quem não conhece. Passo então agora a palavra a Pedro Paes Nogueira. Para equilibrar os tempos, tem 2, 3 minutinhos. Está bem. Muito obrigado. E seguimos para o minuto Muito final. obrigado. E repetir o que o candidato Paulo Hortêncio também disse. Acho que o debate tem sido de grande elevação. As pessoas apresentarem as suas ideias, que é isso que o povo de Ceia merece. Já por aí estamos os 3 de parabéns e a rádio Altitude. Eu queria voltar a um assunto muito breve que tem a ver com o valor do trabalho, de facto. O valor do trabalho tem tanto valor na nossa sociedade que tem uma casa própria para trabalhar exatamente os direitos de trabalho e cuidar dos direitos de trabalho, que é um Tribunal de Trabalho, uma instituição totalmente autónoma. Mas não se pode pôr o trabalho à frente dos valores da família. Não pode. Nós trabalhamos exatamente para garantir a proteção e a segurança da família. Nós temos ali uma situação, que é uma situação que me salta muito à vista, que tem a ver com o seguinte. Ceia tem uma quantidade tremenda de lares de idosos. Todos eles com apoios da Segurança Social. São convidados, ou pelo menos aceitam, gente de proveniências de outros concelhos. E nós não temos muitas vezes onde colocar os nossos idosos. Idosos que não têm sequer poder de compra, não têm poder financeiro para entrar no lar. Ou seja, não há um unicular de idosos para pobres em Ceia. E não há sequer vagas sociais. Dou exemplos de idosos que estão a ser colocados na fronteira de Sabugal. Porque não há vagas. Como é que uma família acompanha um idoso destes? Portanto, nós só tivemos o cuidado da família. Creches sociais é outro dos assuntos, não é? Há pessoas com dificuldade. Se bem, de verdade seja dita, nessa oferta no cuidado com as crianças é um mérito que tem havido desde sempre. Desde que me lembro, houve sempre um cuidado especial no tratamento das crianças. E isso muito contribui para depois obtermos estes resultados. 87 jovens dos nossos que entraram em Coimbra, na faculdade, nem Coimbra, na Universidade de Coimbra, em diversos, portanto foi uma coisa superior, fora, não, o que eu li foi em Coimbra. É a leitura que tenho. Sim, a maior parte em Coimbra. A maior parte em Coimbra. Eu por acaso tenho uma filha que entrou na Faculdade de Economia e Ciências, Faculdade de Economia da Universidade de Coimbra, na FIUC, em Relações Internacionais. Portanto, era isso que queria dizer. Melhor sucesso para ela. Muito obrigado. Portanto, eu penso que essa parte das instituições de solidariedade social devíamos ter outro tipo de abordagem. Prestam um serviço de excelência, são inúmeras. Ou todo, não sei, se andarão nas 16, 17. IPSS no Conselho? Sim. 37. 37. IPSS, tem várias valências. IPSS, pois com várias valências. Mas a verdade mas é que não temos. Perto de 27. Depois damos conta que não há essa resposta efetiva e tinha que haver. Eu não tenho que me alongar mais do que isto. Temos no nosso projeto temos, se me permite, a instalação de casinhas, que o projeto chama-se Gatos Engraçados. Isto é a malta jovem que também contribui de alguma forma para o nosso
para o nosso projeto, sempre em locais urbanos, mas longe portanto, das vias de trânsito, onde haja confrontação com automóveis, acompanhado com vigilância, com controle de número de indivíduos. Pergunto-lhe, Pedro Paes Nogueira. 1 minuto para finalizar, fizemos um sorteio no início do debate também para decidir este minuto final. O que é que lhe falta dizer aos eleitores de Ceia? Então, no minuto, vou tentar com os óculos. A candidatura Cuidar de Ceia pelo Povo, com o apoio dos sociais-democratas cristãos CDS-PP, tem realmente um plano diferente e uma estratégia totalmente diferente para o Conselho. Mas dentro das coisas que aqui quero dizer e deixar como despedida, é que eu não pretendo lugares. Absolutamente nenhum. Mas se o povo me eleger, eu defenderei o meu povo. A primeira medida é uma auditoria externa a todas as contas e relações financeiras do município de Ceia. Essa é a primeira medida. Compreender porque é que há tanta despesa e tanta dívida e a verdade é que não se vê a obra. Nós não temos um pavilhão, temos União a cair de voluto. Quer dizer, não temos obra feita e ao mesmo tempo temos uma dívida. Era algo que era preciso, que a nós nos preocupa muito entender. A segunda medida é sairmos de facto da comunidade intermunicipal da Beira Baixa. Não faz sentido estarmos... Serra da Estrela. Beira Baixa para mim. Não faz sentido estarmos... Só demora 20 anos a mudar. É preciso que o povo se mobilize. Temos de continuar é preciso que o povo se mobilize. Está-me a roubar um bocadinho de tempo, mas não leva mal. Não faz sentido estarmos num bolo onde meia dúzia de famílias se deliciam ao comer umas fatias de vez a vez. A população de Ceia merece melhor. Ora bem, para terminar, quero também aqui trazer alguma coisa em termos de conhecimento que ajuda. O cirílico é um alfabeto oficial da União Europeia. É. E Sena era escrito com 2 N's ao contrário, espelhado exatamente em cirílico. E a pronúncia destes N's é I. Portanto, o termo ceia não nasce do vácuo. Vem daqui. Desta inscrição em cirílico. Tenho que finalizar, tenho que Para passar terminar, a palavra. quero só citar o Papa Francisco, que sendo democrata cristão tenho mesmo que o fazer. O Papa Francisco, no dia 2 de 8 de 2023, dentro do Mosteiro dos Jerónimos, dirigindo-se para a plateia, diz: cheira bem, cheira a Lisboa, este cheirinho a mar, estes vales viçosos fazem-me lembrar a passagem de Jesus pelo mar da Galileia. Há uns breves momentos em que ele para, levanta os olhos e diz: é preciso voltar ao barco, lançar de novo as redes e abraçar com esperança o mundo. Muito bem, obrigada. Luciano Ribeiro, já vou ter que lhe dar mais do que 1 minuto para ser igual para os três, justa. Portanto, tem a palavra. Bom, aos eleitores do Conselho de Ceia, aos meus caros concidadãos, quero dizer que devem, no dia 12, pensar e refletir e escolher aqueles que estiveram aqui sempre consigo, aqui sempre convosco, nas dificuldades, nos momentos difíceis, mas também nos momentos de maior alegria, estiveram sempre convosco. Valorizar, e porque sei que estou a prestar contas ao trabalho que foi feito até o momento, conseguimos resolver problemas que infelizmente lutávamos por eles, todos enquanto comunidade, há décadas, seja a qualificação do centro de saúde, seja a contratação de médicos, seja a melhoria de algumas valências no próprio hospital de Ceia, seja a escola secundária, secundária de Ceia, a sua reabilitação, seja a melhoria das vias e estradas municipais que estamos a implementar o seu programa passo a passo, seja nas várias freguesias e bairros da cidade onde estamos a apostar na sua requalificação. Por outro lado, não podemos parar, os projetos temos preparados para financiamento, com projetos feitos, seja a Quinta da Nogueira com a piscina municipal recreativa, com a nova piscina municipal recreativa, seja o Parque Verde Urbano, seja nas freguesias a requalificação de alguns edifícios, seja o que temos preparado em termos de habitação, porque estes 30 são os primeiros de vários imóveis para a habitação pública em Ceia, seja também aquilo que interessa, que é a economia. Os projetos temos vindo a acompanhar. Os projetos temos vindo a acompanhar na parte da hotelaria, para podermos qualificar a oferta que temos, seja nas energias renováveis, seja em novas tecnologias, e também um projeto relevante para o futuro de Ceia, porque está muito ligado à história do Concelho de Ceia, em particular da cidade, que é o espaço da antiga Fisel, e portanto que foi possível, dos esforços, lá está, de onde está sentado, ir para Lisboa, de encontrar investidores privados que estão a investir e a preparar um projeto para qualificar aquele espaço que o município acompanhará de muito perto e que com certeza a comunidade também participará no seu debate para poder ter intervenção. Portanto, entre a incerteza e a certeza, não há tempo para experimentalismos, temos uma equipa, temos uma visão, temos projetos de futuro, escolham bem, escolham aqueles que estão aqui sempre consigo. Paulo Hortêncio, o que é que ainda há a dizer aos senenses? Os senenses, já há que dizer que no dia 12 de outubro é um dia para escolher o futuro de Ceia.
O modelo está esgotado, como dá para perceber, por um conjunto de estatísticas que até acabou por referenciar no que diz respeito à população, ao desemprego, à atratividade, a todo um conjunto de situações, e que os senenses merecem mais. Os habitantes do nosso concelho merecem uma governação com visão, com coragem e com foco nas pessoas, sobretudo. É uma oportunidade de mudar, é uma oportunidade de virar a página e devolver a esperança ao nosso concelho, que já foi um concelho de referência na Serra da Estrela e que terá todas as condições connosco de o voltar a ser, e que o voto no PSD, com o apoio dos Juntos pela Nossa Terra, será a única mudança firme, serena e determinada para transformar o nosso território. Temos a certeza absoluta de que temos capacidade para isso, a nossa experiência, a nossa capacidade ao longo da nossa vida dá-nos exatamente essa certeza de que os senenses poderão contar connosco, tudo em prol, naturalmente, de um concelho cada vez mais forte, mais coeso e mais referencial na nossa região. Muito obrigada. Hoje ficamos por aqui neste debate. Agradeço a disponibilidade de Luciano Ribeiro, Paulo Hortêncio e, neste caso, Pedro Paes Nogueira. Esperando também que este debate tenha contribuído para melhorar e para esclarecer os eleitores de Ceia. Pode voltar a ouvir no Facebook da Rádio Altitude ou em reposição nos 90.9 FM. Muito obrigada e fiquem bem. Muito obrigado. Boa tarde.